Jesus foi batizado. Na hora que estava sendo batizado, ouviu-se uma voz do céu. João Batista testemunhou e ouviu-se a voz do céu: esse é o meu filho amado, dele eu encontro o meu agrado. Quando Jesus estava na transfiguração do Monte Tabor, junto com Pedro, João e Tiago, no auge da transfiguração, Deus enviou a sua voz do céu para os apóstolos, dizendo: esse é o meu filho amado, escutai o que ele diz. O próprio Deus, o grande Deus, Criador de todas as coisas, o Deus da Bíblia, de Abraão até Apocalipse, o grande Deus disse: esse é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Meu irmão, o Deus, o grande Deus, não mandou nós escutar Moisés, não. O grande Deus não mandou você escutar outro, não. Deus mandou escutar seu filho Jesus. Escute o que ele diz, porque para nós foi dado Jesus. Para nós não foi dado Moisés, não. Moisés foi útil e agradável a Deus naquela época, cada um na sua época. Mas para nós, nossos dias, foi dado Jesus para nos salvar. Escute o que ele diz. Se você começar a misturar, escutar Jesus, escutar Moisés, começar a misturar, você vai se atrapalhar. Você já está se atrapalhando. Está vendo no mundo uma coisa muito desagradável nos nossos dias, que desagrada a Jesus. Jesus fica muito triste, que é justamente os que crêem nele vivem numa intriga religiosa. Existe um Jesus, só um Jesus, um único Jesus, o único Evangelho. E por causa da exaltação, da falta de compreensão, principalmente nesse tipo de compreensão, você quer misturar Jesus com Moisés, então se você fizer isso, por isso que está havendo tanta atrapalha hoje entre os cristãos por causa disso. Moisés, os ensinamentos de Moisés já foram abolidos, já foram excluídos. Para nós foi excluído. Foi dada uma nova aliança chamada Jesus. Para os nossos dias, nós temos Jesus como nosso Salvador. Moisés não é o nosso Salvador. Moisés foi o Salvador para aquele povo daquele tempo. Para nós foi dado Jesus, o Filho de Deus, que disse: escute o que ele diz. Você começa a escutar o que Jesus diz, o que Moisés diz, aí você vai fazer, não, muitos já estão fazendo uma confusão tão grande no meio dos cristãos, que está justamente contrariando o que o próprio Jesus diz. Pai, eu te peço para os que creem em mim, para que seja um, Pai. Eu não quero te pedir nem pelo mundo inteiro, mas pelo menos para os que creem em mim, para que seja um. Então isso está acontecendo hoje? Não. Não está acontecendo por causa desse erro. Que as pessoas estão escutando Jesus, escutando Moisés e misturando as coisas. Não dá certo. Não dá certo, é por isso que está esse problema. Porque Jesus disse: o vinho novo você não pode botar em barril velho. Uma roupa nova você não pode remendar com tecido velho. Tudo vai dar errado. É roupa nova, remendo novo, vinho novo, barril novo. Quem disse isso? O próprio Jesus. Já está significando justamente isso. Você não pode misturar. Moisés foi santo no seu tempo. Para nós foi dado Jesus. Escute o que ele diz. Deus Pai disse: escutai o que ele diz. Esse é o meu filho amado, escute o que ele diz. Então nós estamos dependendo do que Jesus nos ensina. Não misture, porque por causa dessa mistura já está havendo tanta divisão, que tanto desagrada a Jesus. Outra coisa que está me chamando a atenção nos cristãos de hoje, todos os cristãos, são todos, estão se tornando mornos. São cristãos mornos. Veja por quê.
dizem que são cristãos, acreditam em Jesus. Não, Jesus é meu salvador, Jesus morreu para me salvar, então eu estou salvo e pronto. E não preste atenção no que ele diz. Não preste atenção. Por isso que o mal está se proliferando, o mal está crescendo muito na terra por causa disso. As pessoas estão se acomodando, achando que está salvo e não quer prestar atenção no que Jesus diz. Você fica morno, você erra e você fica morno por causa disso. Ou acredita em Jesus e nas palavras dele, tudo que ele diz, então diga logo: eu não sou cristão não, diga, seja ateu. Mas se é um cristão morno, você acredita em Jesus, mas não quer acreditar nas palavras dele. Que cristão é esse? Como é que você vai agradar a Deus desse jeito? Como é que você vai agradar a Deus e ser salvo? Você crê em Jesus, mas não quer crer no que ele diz, não quer prestar atenção e não quer acreditar no que ele diz. Como é? Não quer valorizar a salvação que está nas suas palavras. Marcos disse, no Evangelho de Marcos capítulo 1, completou-se o tempo. Acredite na boa notícia, acredite no Evangelho. Acredite no Evangelho. Marcos está dizendo, acredite no Evangelho. Marcos, se Marcos tivesse dito aí, completou seu tempo, acredite em Moisés. Não, Marcos não disse isso. Marcos sabia bem o que estava dizendo. Ele disse: acredite em Jesus, na boa notícia, no Evangelho. Você misturar, por isso que está dando tudo errado por causa disso, que as pessoas estão misturando. Aí está dando tudo errado. Nós estamos na época do derramamento do Espírito Santo, o tempo da lucidez, o tempo da inteligência. O Espírito Santo está se derramando sobre a terra. Não é mais aquele tempo antigo mais não. Nós estamos num novo tempo. Então acredite no que Jesus diz. É extremamente necessário. Porque se você ficar morno é esse. Eu sou cristão evangélico, acredito em Jesus. E as palavras dele não quer nem saber. Meditar, prestar atenção no que ele diz, não quer nem saber. Como é que vai dar certo? É por causa disso que hoje está desse jeito. E agora começam os castigos terríveis caindo sobre a terra. Castigos e mais castigos. Por causa disso. Tudo morno. Morno. Ou você acredita em Jesus e tudo que ele diz, ou então diga logo: eu não creio, eu não sou cristão, eu não creio em Jesus. Aí você fica logo frio. Mas dizer eu creio, eu vou ser salvo por Jesus e as palavras dele, não quer saber. Como é que você quer agradar a Deus? Como é que você quer ser salvo desse jeito? Como é que você quer fugir do castigo desse jeito? Medite. Medite. Porque a nossa salvação está dependendo do que Jesus ensinou. O que Jesus disse, faça. Não se preocupe com outras doutrinas de outras épocas. Não se preocupe. Faça apenas aquilo que Jesus pede. Se você faz o que Jesus pede, pronto. É tudo. É tudo. Ok? Então medite sobre essas coisas, porque o morno, hoje que está uma leva muito grande de cristãos mornos, que querem, ainda fica se exaltando, não conhece o Evangelho, não conhece as palavras de Jesus, fica se exaltando e causando divisão. Como se o pai tivesse dito: esse é o meu filho amado. Mas acredita em Moisés. Foi assim que Jesus disse? Foi assim que Deus Pai disse? Não. Deus não. Acredite no Evangelho. Para nós foi dia do Evangelho. Para a nossa salvação hoje está dependendo de nós prestar atenção ao Evangelho e obedecer. Quando você diz eu estou salvo, Jesus ensina o Evangelho e você não quer fazer como Jesus manda, é um desobediente do Evangelho e diz eu estou salvo. Em que lógica para a sua salvação? Quer dizer, eu digo assim: porque Jesus nos ama muito e morreu para nos salvar, de certa forma estamos salvos. Você crê em Jesus, de certa forma você tá salvo mesmo. Agora, que você não está salvo é dos terríveis castigos que estão caindo na terra e estão para cair sobre a terra. Terríveis castigos por causa da desobediência. Quer dizer, que Jesus também no próprio livro do Apocalipse também está assim: que Deus castiga e corrige a que Ele ama. Mesmo nós pecadores como somos,
Mas mesmo assim Jesus nos ama. E porque nos ama, nos castiga. E os castigos de Deus são terríveis. São castigos. Vai haver choro e ranger de dente. E você pensar, tive tanta chance, tive tanto tempo, era tão fácil obedecer e eu não obedeci. Eu não quis obedecer. Agora, mediante os castigos, veio um choro e ranger de dentes, de arrependimento. Porque quando estava com tudo na minha mão, eu não quis saber, não prestei atenção. Hoje estou nesse sofrimento horrível. Porque Jesus salva, ele morreu para nos salvar, os que creem nele salva mesmo. Só não salva do castigo não salva. Não salva. Por quê? Por causa da desobediência, que você ficou morno, você virou um desobediente. Então você vai ser salvo, porém mediante um grande castigo. Então é assim, não adianta eu estar profetizando aqui mentira, que eu seria um falso profeta. Esse falso profeta eu não quero ser. Por isso eu me agarro na verdade. Não gosto de ilusão nem de mentira. Gosto da verdade, a coisa como ela é. Então não adianta eu mostrar para você um Jesus que pode ficar tranquilo, você já está salvo, não se incomoda com nada, não se preocupe não, que você já está salvo, não se preocupe não. Se eu dissesse isso, eu seria um mentiroso, seria um falso profeta. Mas não é assim. Você está salvo. A principal salvação, que é da sua alma, está garantida. Agora você não está salvo, é dos castigos, por causa da desobediência e a justiça de Deus. E os castigos são terríveis, meu irmão. Choro e ranger de dentes. Que terrível. Deus nos livre disso. Mas Deus nos livra mesmo, mas mediante a nossa obediência, ok? Aí está o segredo. A nossa obediência é necessário. Se não fosse necessário nós obedecer, não precisava Jesus trazer o Evangelho com tantos mandamentos. Jesus nos manda muita coisa. Por quê? Porque é necessário. Senão não precisava até Jesus fazer o Evangelho não. Já morri por vocês, pronto, pode dançar e pular que vocês estão salvos. Não precisa mais ler o Evangelho, não precisa mais de nada, já estão salvos. Mas não é assim. Cuidar do Evangelho, cuidado para nós ser pequenos e obedecer, para que a nossa salvação seja integral. Ok? Por enquanto é só. Até a próxima.